Olá, meu nome é Divino Leitão e eu estou gravando esse vídeo para falar alguma coisa sobre o livro que eu estou lançando numa campanha aqui do Catarse, né? O livro chama-se Jogos, Revistas e Computadores. E esse livro trata de um período dos anos 70 até os anos 2000, até o início desse século, né? E eu vou contar nesse livro algumas atividades que eu participei desde lá nos idos dos anos 70 e todas relacionadas com a tecnologia, com a internet, com a chegada de computadores no Brasil, com jogos. Tá? É um tema que está sendo muito procurado atualmente, o pessoal gosta muito assim de retrocomputação, que é o termo que é usado hoje para isso. Inclusive já foram feitos alguns documentários muito interessantes, tá? Um deles é o Loading, os primeiros jogos, né, de computador, que mostra entrevistas com pessoas que realmente participaram dessa atividade, né? Começou lá nos anos 80, na verdade, porque nos anos 70 tinha alguma coisa, mas era pouca, né? Então começou mesmo nos anos 80. Então o Loading aborda esse lado assim das pessoas, as pessoas que faziam programas, que faziam computadores, videogames, etc. Inclusive eu estou nesse documentário, né? Eu sou um dos primeiros criadores de jogos no Brasil e tive o privilégio de participar também desse documentário. O outro documentário, na verdade, é um podcast, é um documentário também. Ele aborda os mesmos 30 anos que eu estou, porque na verdade por que 30 anos, né? E porque começou essa atividade tecnológica, começou aqui no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos começou bem antes, nos anos 60 já. Mas aqui no Brasil começou por volta dos anos 70. Nós tivemos, inclusive, um dos primeiros avanços tecnológicos que nós tivemos e que as pessoas nem notaram, na verdade, né? Muita gente não percebeu, né? Foi na Copa de 1970, quando o Brasil ganhou lá a Copa do Mundo, né? Trouxe para cá a taça do Jules Rimet pela terceira vitória, né? E naquela época já tinha uma tecnologia assim muito avançada acontecendo e as pessoas nem se deram conta. Muita gente nem sabe que aconteceu isso. Foi a primeira transmissão via satélite, ao vivo. Nós vimos a Copa do Mundo ao vivo, vindo lá da Europa, né? Foi na Europa não, desculpa, foi no México a Copa de 70 foi no México. Então a transmissão foi feita para o mundo todo e o Brasil recebeu via Intelsat, né? Tinha até uma música, via Intelsat eu mando notícias minhas para o Pasquim, que é uma canção que homenageia, né, esse satélite. E foi transmitido a cores, que também era uma novidade. O Brasil não foi a primeira vez que teve transmissão a cores, mas foi a primeira vez que teve para todo o país, que as outras transmissões foram assim locais, e já estava implantando a TV a cores no Brasil. Então, desde 1970 que a gente vem avançando na tecnologia. O meu primeiro equipamento eletrônico, eu vou chamar assim, não vou chamar de computador, foi um telejogo Philco. Comprei em 1976. Era um videogame muito bacana para aquela época. Na verdade, só tinha aquilo. Não tinha, tinha, por exemplo, a gente chama de fliperama, né? Que eram empresas que tinha aquelas mesas de pinball, tinha uns caixotes, né? Com jogos de todos os tipos. Então já tinha isso, em 1970 já tinha isso no Brasil. Não era fabricado aqui, não era feito aqui, era trazido de fora, a maioria veio do Japão, né? E eu estava lá, desde essa época, muito interessado, tanto que eu comprei meu videogame, né? Eu era um garoto ainda, estava com 16 anos, 17 anos. Fui morar no Rio depois. E uma coisa interessante, que é uma das coisas que eu conto lá no livro com mais detalhes, né?
eu comprei meu videogame e não podia usar em casa, porque eu tinha TV lá, quer dizer, eu não, minha mãe tinha TV, né? E ela não me deixava ligar o videogame, porque ela falava, vai estragar, meu filho, vai estragar. E a dona Inês estava certa, viu? Porque eu falava que não ia estragar, e aquele videogame nunca vi estragar nenhuma TV, mas eu já vi várias vezes videogames estragarem televisão, deixar marcada na tela um placar, sei lá, estraga. E estraguei uma minha também, né? Uma TV grande, inclusive, que eu tinha, fui ligar e foi um Atari 2600 que estragou, que foi o meu segundo, o meu segundo equipamento, né? Então, eu não vou falar de equipamento só, eu trabalho com informática desde 1980. Então, eu trabalhei com internet, eu trabalhei no lançamento de computadores aqui no Brasil, eu trabalhei em revista de tecnologia, então eu fiz bastante coisa, né, nessa área, e eu resolvi contar essas coisas do meu ponto de vista. Eu vou falar somente de atividades que eu participei. Por exemplo, esse outro documentário que eu ia falando e acabei interrompendo, chama-se Primeiro Contato. Primeiro Contato é fantástico, porque eles fazem uma pesquisa histórica muito bem feita. Eles entrevistam também algumas pessoas que na época fizeram alguma atividade, né, relacionada, por exemplo, o primeiro computador a ser fabricado no Brasil, o tal do patinho feio. Então eles contam lá uma história bem engraçada até, né? Que quando foi inaugurar, estava lá governador, presidente, escambau, era um computador da Marinha. E alguém esbarrou na tomada e não conseguiram ligar o computador. Quer dizer, é uma história bem interessante. Isso é contado pelas pessoas que estavam lá, né? Na verdade, eu nem conhecia esse documentário. Eu comecei a ver agora, está na internet, é só procurar lá Primeiro Contato e é um podcast. Tá? E eu comecei a ver agora, está até sendo útil para mim, porque eu estou lembrando de algumas coisas que eu nem me lembrava, porque eu estou com 66 anos, então não dá para lembrar mais das coisas como aconteceram ontem, né? Mas eu ainda lembro, né? Eu ainda estou conseguindo, e é por isso mesmo que eu estou fazendo o livro agora, porque se deixar para fazer depois é capaz de eu não poder contar mais essa história, que na verdade é uma história que muitas pessoas estavam presentes, né, em diversas ocasiões, né? Por exemplo, o lançamento da internet, tinha muita gente ali louca para fazer isso, mas as notícias que vocês têm aí da data onde começou a internet no Brasil, isso aí está tudo errado. Tudo errado, não é verdade, nada disso é verdade, né? E eu vou falar como, porque, vou mostrar, porque eu estava lá. Eu estava lá quando a internet começou no Brasil, foi antes de 1990, já tinha internet aqui. Aqui as pessoas não tinham acesso, mas não quer dizer que não tinha. Tinha, e eu vou mostrar, vou falar, vou explicar, eu vou falar tudo assim em forma de causa. Causa é quando a gente começa a contar alguma coisa e vai, sei lá, conta uma piadinha aqui, conta assim, eu vou contar tudo assim, tá? No livro, vai estar escrito lá. E é um livro que vocês podem ler desde já. Ele vai ser lançado, quer dizer, a previsão de lançamento dele é para outubro. Outubro? Não, mês de outubro, mas provavelmente no final de setembro, né? Só que o que acontece? Se por acaso eu atingir a meta antes, porque a meta significa o seguinte, significa que eu peguei o dinheiro suficiente para pagar a gráfica, pagar tudo, para entregar o livro para vocês, e provavelmente, se eu conseguir atingir a meta, eu vou ter algum lucro. Se eu não conseguir, não tem problema, eu vou entregar. Por exemplo, eu já atingi um determinado patamar, começou a campanha há poucos dias, né? Eu fiz a primeira live no dia 31 de maio, nós estamos hoje no dia 8, se eu não me engano, e já tem lá o suficiente para imprimir o livro. Felizmente, as pessoas estão comparecendo, não é o ideal. Tá? Se eu imprimir ele agora, eu vou imprimir, não vou ganhar nada, vou ter um danado de trabalho, vou pagar mais caro, porque quanto mais você imprime, mais barato fica. Então, a ideia de fazer esse crowdfunding no Catarse é justamente poder pagar um valor mais barato pelos livros, poder chegar a mais pessoas, que eu acho que é muito interessante. Esse livro, ele é um documentário, tá?
Eu sou jornalista também, trabalhei em várias revistas, então eu vou escrever como uma pessoa contando, mas dentro de um posicionamento profissional e real, porque eu não vou falar absolutamente nada sobre as diversas coisas que aconteceram, que eu fiquei sabendo, eu estava ali também por perto, mas eu não estava no local. Para eu falar no livro, eu tinha que estar no local. Então, eu vou falar de alguns trabalhos que eu fiz, de algumas aplicações. O computador Amiga, que é um dos computadores assim, menos conhecidos no Brasil, e na verdade não é o menos conhecido, ele é bastante conhecido até, mas ele não teve assim a importância que ele teve lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde ele tinha as pessoas que usavam a Amiga atuavam em diversos segmentos, na área de música, por exemplo, na área de cinema. Steven Spielberg mexia com a Amiga, né? Não é que ele mexia com o Amiga, ele usou o Amiga para produzir filmes, para produzir seriados, etc. E usou com muita categoria. Alguns músicos fizeram sucesso usando o Amiga para fazer um apoio, né, na composição, tudo. Então o Amiga era um micro assim, muito bem cotado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele teve uma vida muito curta, mas foi uma vida bacana e eu estava lá por quê? Porque a PCI, que é a empresa que lançou o Amiga aqui no Brasil, que comercializou, eles me contrataram. Eu cheguei a ser gerente de produto do Amiga, né? E assim como o Amiga, teve muitos outros, o MSX, que eu vi nascer, o ZX81, que foram os meus primeiros passos, né? ZX81 é o tal do TK 82, 85, era um tipo de micro muito simples, mas ele teve assim uma importância fundamental na história da informática do mundo todo, não foi só do Brasil não, porque ele era um micro acessível, ele custava menos que $100. Então um computador custava muito caro quando eles saíram. Então é por isso que o Brasil demorou muito, né? Além de outros problemas como a reserva de mercado, que atrapalhou bastante, né? Então essas coisas todas eu vou contar de uma forma muito pessoal, né? E quem quiser ver, por exemplo, inclusive quem quiser dar uma olhada sem compromisso, que o preço que eu estou colocando lá está muito barato. Tá? A campanha para quem quiser receber em formato digital e já ler junto custa R$80, é a mais cara. Na verdade eu tenho uma lá para a empresa que custa R$5.000, mas é para vender 100 livros de uma vez, para dar de presente para Natal. Então essa aí na verdade seria mais cara, mas o livro vai sair mais barato nessa campanha. Tá? Vai custar R$50 cada livro e a empresa vai poder botar inclusive uma identificação, vai ter numeração, então quem quiser dar de presente, você pode fazer, mas eu estou contando de vender para as pessoas. Então, para as pessoas, vai custar R$80 essa versão, onde você já pode começar a ler, vai custar 65 só o livro, ou seja, você compra o livro, vai receber ele na época determinada lá no prazo, que seria outubro, né? Ou antes, caso eu atinja, porque se eu atingir esse patamar, e parece que vai atingir, está me parecendo que sim, né? Eu espero que sim. Se eu conseguir atingir, vai ter muito mais coisa. E eu estou fazendo uma série de lives, né? Comecei uma série assim, eu estou na segunda já, né? Ontem mesmo eu fiz uma live que durou 2 horas e meia e não tinha quase ninguém, porque eu errei lá na hora de fazer a configuração, não consegui entrar. Então eu comecei a gravar e até para testar todo o sistema, né? E fui falando, e lá no finalzinho chegaram algumas pessoas, mas é bacana, porque mesmo que não vá ninguém na live naquele horário, porque não tem como eu agradar a todos em termos de horário. Então eu determinei um horário e vou fazer nesse horário, quem puder vai, quem não puder vê depois, porque live fica na internet, né? Você pode ver depois, não precisa ver naquela hora que eu estou lá falando, mas é mais legal ver na hora. Inclusive eu estou fazendo da seguinte forma, terças e quintas, eu vou fazer live solo, ou seja, eu vou estar falando, só eu, não vou ter convidado, né? Na verdade eu vou ter convidado sim, os convidados vão ser os apoiadores. Quem compra um livro, ou quem faz lá eu tenho uma opção lá, se você não quiser comprar, não tiver a fim de ler, sei lá, mas quer ajudar, vai lá, põe R$10, R$5,
R$ 1.000, quanto você quiser, tá? E, né, é claro que você botar R$ 1.000 lá, eu vou me sentir na obrigação de ir na tua casa e dar o livro e autografar, mas não é por aí, mas tudo bem, cada um faz o que achar melhor, mas essa opção é justamente para quem... Tá, então, quando você quer dar uma olhadinha no livro, ver como que ele é, como é que funciona esse negócio de ler enquanto eu estou escrevendo, tá? Eu não vou deixar entrar na outra opção, porque as pessoas estão pagando, seria até um desrespeito a elas se eu deixasse qualquer um entrar lá. Eu tenho alguns convidados que eu coloco lá, mas são pessoas que de alguma forma, eles estão me pagando mais do que vale o valor do dinheiro. Então, eles estão pagando para estar lá, né? Então, de alguma forma, estão me apoiando e me ajudando. Mas quem está pagando pode ler, pode ver tudo, só que eu não posso botar qualquer pessoa lá. O cara, me dou R$ 5, você deixa eu dar uma... Não, não dá para dar uma olhadinha. Mas se você botar ali, eu tenho um outro local onde tem parte do livro também, que é o mesmo livro, né? Só que não é o que eu estou escrevendo, porque esse livro eu já venho fazendo há mais de 2 anos. Não comecei agora, não. Faz mais de 2 anos que eu estou escrevendo esse livro. E agora eu resolvi, na verdade eu estou fazendo, estou escrevendo 5 livros simultaneamente, tá? Não sou metido não, na verdade é uma boa forma de eu não terminar, né? Então eu resolvi parar os outros 4 e vou terminar esse. E logo em seguida a esse eu vou pegar um outro que é um livro totalmente diferente, de ficção científica, muito bacana. E um detalhe, tá? Quem fizer o apoio na versão de R$ 80 que recebe o livro impresso e mais o livro que é o livro o digital, né? Que é esse que vocês estão fazendo comentário, com detalhe, cada um vai receber o seu livro digital exclusivo, não é igual aos outros, vai ser exclusivo e vai ter os comentários que você fez lá. Se você fizer, naturalmente, se você não fizer nenhum comentário, não tem como eu inventar ali, né? Comentários, eu estou escrevendo ali, aí você fala, eu acho que isso aí não foi assim não. Eu vou dar uma pesquisada, porque às vezes a memória falha, né? Às vezes a minha está falhando já. Eu não consigo lembrar nome de pessoas, é uma coisa triste, né? E, bom, é só isso, tá? Não adianta eu fazer um vídeo gigantesco aqui. Eu fiz ontem eu fiz um de 2h30, falando também sobre o livro, estou contando uma opção de coisa lá, já está disponível na internet, tá? Eu vou colocar num comentário, porque eu falar aqui não vai adiantar muito, né? Que eu tenho um site que eu uso para divulgar essas lives, essa campanha. Tem o site aqui do Catarse-me, mas se você está assistindo, você já entrou nele, né? E eu estou aqui reforçando para que você compre, por favor, uma das opções da campanha, né? Ou põe R$ 5 lá, põe coisa que eu vou ficar muito agradecido também, tá? E com certeza vai ajudar, porque são R$ 10.000 que eu estou pedindo para a campanha. É uma meta, né, que a gente tem. Se eu conseguir esses R$ 10.000, na verdade vai dar para imprimir todos os livros para todo mundo que comprar. Vai dar para eu fazer, por exemplo, não é tanta coisa não, tá? R$ 8.000, por exemplo, que seria se todo mundo comprasse a de 80, daria R$ 8.000 apenas 100 pessoas, né? Então seriam só 100 livros que eu teria que fazer, na verdade, mas é aí que vai entrar algum lucro, alguma coisa, porque eu com esse dinheiro eu não vou imprimir apenas 100 livros, eu vou imprimir muito mais livros do que esse, aí eu vou poder vender, vou poder fazer, eles vão se tornar uma mercadoria, né, muito melhor do que uma ideia, do que uma coisa que está sendo feita. Tá ok? Então, por favor, né, faça lá a sua opção dentro da campanha, eu agradeço muito. Você vai gostar do livro, eu garanto que você vai gostar, porque eu não falaria isso se eu mesmo não estivesse gostando. Eu tenho que ler, eu já li umas 3, 4 vezes, estou fazendo revisões, etc. Então eu posso afirmar que ficou legal. Ficou legal pelo seguinte, porque muitas das coisas que estão no livro eu nem sabia mais que eu tinha feito. Mas conforme eu vou escrevendo, conforme eu vou me lembrando, começam a surgir. Eu fiz tanta coisa que eu nem acredito. E mais, inicialmente eu tinha pensado o seguinte, vou fazer o livro até os dias atuais, ou talvez até
Se eu fizer isso, danou-se, não vai dar para imprimir, porque já estava com mais de 800 páginas. E aí eu falei, não, vou parar em 2000. Aí caso tenha uma boa aceitação, as pessoas realmente gostem, porque eu gosto, mas eu sou suspeito, né? Então se ele realmente funcionar comigo, aí eu faço a segunda parte, tá ok? Então, obrigado. E por favor, é, compre uma opção aí, vai fazer uma grande gentileza para mim e para outras pessoas, porque ele vai ser distribuído. Tá? Quem sabe eu possa até distribuir em algumas escolas, fazer em alguns lugares legais, tá? Então, até mais e muito obrigado pela sua atenção e companhia até agora.